Aqui ao meu lado, Maíra Bittencourt, diretora-geral da Empresa Brasileira de Comunicação. Que satisfação recebê-la aqui. Muito obrigado. Não, alegria toda minha. Conta pra gente, você é uma profissional da UFES, olha, o currículo mínimo da pessoa, jornalista, pós-doutora em comunicação por uma universidade de Portugal, doutora em ciência da comunicação pela Universidade de São Paulo, mestre em ciências da comunicação, o resto eu vou deixar para você contar. Que currículo, querida. Satisfação. E é professora da UFES. Exatamente, professora da UFES. Quanto tempo mais Sergipe? Então, eu fiz concurso em 2017 e tive um trabalho voltado ao curso, né? Depois também ligado à administração ali na reitoria, com a direção de comunicação da universidade. E tem um ano que estou aqui em Brasília. Um ano. Você passou pelo curso, foi professor, mas também teve um papel importante junto com a equipe de coordenação de reestruturar o curso de comunicação de jornalismo da UFES. Eu destaco bastante da minha atuação na universidade a rádio e a TV, né? A gente já tinha rádio na universidade, a gente fez um processo de fortalecimento junto com a atual gestão da reitoria e a implantação do canal de TV, que é parte da Rede Nacional de Comunicação Pública, a rede que a EBC articula e que hoje, estando aqui em Brasília, também estou nessa articulação com outras instituições públicas. Então, a EBC, além de fazer a comunicação pública e governamental, tem essa missão também de articulação da Rede Nacional de Comunicação Pública, que é essa rede composta por veículos de comunicação de instituições públicas, sejam universidades, institutos federais, governo de estado, prefeitura. Então, a gente tem parceiras espalhadas pelo país inteiro que fazem a comunicação pública ligada à EBC lá na ponta. E eu já soube que, por sua culpa, nós teremos outras Julianas Almeidas que irão se perpetuar na UFES. Juliana Almeida, que é jornalista, campeoníssima de concursos de jornalismo, e essa reestruturação da TV e da rádio proporcionou a chegada de profissionais mais completos saídos da UFES. A gente conversava aqui um pouco nos bastidores que, durante um bom tempo, os profissionais que passavam pelo curso de jornalismo da UFES saiu como especialista do jornalismo escrito. E agora, com essa reformulação que vocês fizeram, a gente percebe que nós temos dentro de casa exemplos com isso, né? A Larissa Gaudense, por exemplo, profissionais mais completos a UFES tem oferecido ao mercado. É um pouco o papel também da comunicação universitária. Então, quando a gente leva rádio e TV, quando a gente leva agência, outros espaços de exercício prático para dentro da universidade, a gente também tem essa parte formativa na prática. Então, a gente, nos últimos anos, aí, com a chegada da TV, a gente pôde experimentar muito com os estudantes e o que se acredita que isso vai ser ainda mais com o fortalecimento dos veículos ligados à universidade, né? Então, quando a gente tem a possibilidade não só de trabalhar em sala de aula, mas também levar essa experiência prática do dia a dia para os estudantes, é claro que isso se reflete no mercado e se reflete na formação de profissionais que vão sair da universidade com essa experiência prática. Então, muitos alunos são bolsistas da rádio e da TV e o que se tem de expectativa é que isso que abrange ainda mais, né? Então, nos últimos anos a gente pediu outras consignações de canais para o interior do estado. Então, nos próximos anos a gente deve ter a implantação da TV também nos outros campi da universidade, com a expansão que está sendo feita com a Rede Nacional de Comunicação Pública. Tem uma política pública do governo chamada Brasil Digital, com a previsão de novos 400 municípios, e a gente tem coordenado isso via EBC para levar justamente o sinal para o interior do país. E esse levar o sinal tem muito a ver com as universidades também. Então, no ano passado, a gente fez um movimento de expansão com as universidades, tanto municipais, estaduais e federais, quanto com os institutos, levando o sinal da comunicação pública para o interior do Brasil. De 2020 a 2023, a meta da EBC era chegar com a comunicação pública em todas as capitais, com rádio e com TV. E isso foi cumprido, e agora a meta é interiorizar o sinal digital da comunicação pública, que ela está justamente a serviço da sociedade. E essa opção tem sido feita com as universidades. Então, a UFES faz parte desse contexto. Então, há previsão de levar o sinal da TV UFES para o interior do estado, que era uma demanda que a gente ouvia muito, principalmente na região do Sertão, que existe uma inserção grande da universidade, dos projetos da universidade, e que a gente não tem hoje ainda a chegada do sinal da comunicação pública lá. E isso que acontece no estado de Sergipe também acontece em outros estados do Brasil. Então, agora nesse mês deve sair o resultado do Brasil Digital, uma política
do Ministério das Comunicações em parceria com a EBC, né, para a implantação desse sinal em outros interiores, com previsão de recursos aí para a chegada dos transmissores de TV digital, e a gente deve contemplar Sergipe com pelo menos aí os municípios que têm inserção da Universidade e do Instituto Federal, né, que também é parceiro da rede. Maíra, me diz uma coisa, quando a gente fala de EBC, muitas vezes quem está em casa, o público comum que acompanha as TVs públicas não tem compreensão do que é essa empresa, do alcance dela, de qual é o papel dela. É para fazer propaganda do governo, não é para fazer propaganda do governo? Qual que é, efetivamente, a função institucional e o que é a EBC, para a gente poder esclarecer para as pessoas? Isso é bem importante porque no Brasil a gente teve um processo de chegada da televisão, principalmente, diferente de outros países. Enquanto na maior parte dos países a comunicação pública ela é predominante e a comunicação privada vem como complementar, aqui no Brasil o movimento foi diferente, foi ao contrário, né? Então a gente tem a consolidação da comunicação privada e por último chega a comunicação pública nacional. Quando a gente fala na BBC de Londres, que talvez seja a mais conhecida, mas a gente tem outras tantas emissoras de comunicação pública espalhadas pelo mundo, a RTVE na Espanha, a RTP em Portugal e em outros tantos países, a gente tem uma predominância da comunicação pública. O que é a comunicação pública? Então, é essa produção de conteúdo voltado para a sociedade e com participação da sociedade. O grande diferencial da comunicação privada, que ela é complementar à pública, está nessa possibilidade de participação social e nesse olhar voltado à cidadania, a conteúdos que tem um aspecto mais cultural, de educação. E a EBC cumpre aqui no Brasil tanto o papel de comunicação pública quanto de comunicação governamental. E é daí que vem essa confusão um pouco, né? Porque a gente começa a falar, mas é a comunicação do governo ou é a comunicação pública? A gente tem uma configuração um pouco diferente no Brasil de outros países, que a mesma empresa pública, então a EBC é uma estatal, e essa mesma empresa pública, ela faz a comunicação governamental em um dos seus canais e faz comunicação pública em outro. Então a EBC hoje tem 4 canais de TV, a TV Brasil, o canal Gov, que é o canal que faz a comunicação governamental, e tem ainda o canal Educação e o canal Saúde. E aí de rádio a gente tem serviços de comunicação governamental, como a Voz do Brasil, que é a mais conhecida, né? Então, ano que vem completando 90 anos, mas a gente tem toda a parte de comunicação pública, com a Rádio Nacional, a rádio mais antiga do país, e também a Rádio MEC. E além disso... Pode tomar uma aguinha sem problema. E amanhã cedo a gente ainda está pegando... Né? O ritmo, faz parte. A gente tem também as agências de conteúdo, né? Então a Agência Brasil, que é super conhecida, e a Agência Gov, que faz o trabalho governamental. Então a gente tem equipes diferentes que fazem a produção de comunicação pública e equipes que fazem a comunicação governamental, assim como produtos diferentes. E além desses produtos e serviços, a gente tem essa gestão da Rede Nacional de Comunicação Pública, que faz essa articulação com outras instituições públicas em todo o país. Hoje o sinal de TV da TV Brasil chega a 2.427 municípios e a expectativa agora é que a gente alcance mais 400 com essa política de expansão do Brasil Digital. E me diz uma coisa, vocês estão numa fase agora de ampliação da participação social dentro da EBC. Como é que é isso? Que programa é esse? Qual o objetivo? Exatamente. Em 2016, o Conselho Curador, que era esse espaço formal de participação social na EBC, que foi criado junto com a própria EBC, né, na estrutura inicial, ele foi cassado pelo governo e desde então não existe uma estrutura formal de participação social. A gente entende que esse é o grande diferencial, a participação da sociedade na construção, nas diretrizes ali de conteúdo, né, entendendo qual o caminho necessário para que seja, para que aquilo que a gente está fazendo efetivamente esteja a serviço da sociedade, consiga contribuir com a sociedade, ampliar as discussões sociais importantes de cada momento. Então a gente está nesse movimento de retomada da participação social. Desde o ano passado, a gente vem discutindo como que a gente pode fazer isso, porque houve uma alteração na própria lei, né, no momento que se retira o Conselho Curador, e foi colocado um comitê editorial. Só que as atribuições desse comitê editorial, que não chegou a nem ser implementado na época, são bastante restritas. E aí, por isso, a gente juntou num GT instituído pela SECOM da presidência, os antigos representantes dos antigos membros do Conselho Curador, com representantes de outras instituições da sociedade, da EBC e da própria SECOM,
para discutir, estudar, se aprofundar em possibilidades que pudessem nos dar uma retomada da participação social de uma forma mais consistente. E hoje a gente está com o edital aberto, inclusive hoje é o último dia de inscrições para as candidaturas das entidades, né? Tanto da comunicação pública quanto de movimentos sociais que queiram participar desses espaços. Então, são 2 comitês. Um que é o Comitê Editorial e de Programação e o outro que é o Comitê de Participação Social e Diversidade e Inclusão. E esses comitês, eles vão trabalhar de forma integrada e o processo de seleção deles a gente tentou construir da forma mais ampla possível, justamente por entender que a gente ainda precisa avançar muito nas discussões de comunicação pública no país. Então, hoje termina a fase de indicações dos nomes, então as instituições escrevem os nomes e depois a gente vai ter um momento de votação ampla. Essa votação vai acontecer via plataforma Brasil Participativo e qualquer pessoa em qualquer lugar do país vai poder votar nesses nomes, nesses candidatos, com o seu login do GovBR. Então, é uma votação ampliada para o país inteiro, para que a gente tenha justamente a participação da sociedade nessa composição dos comitês, que vão ser os representantes da sociedade que está discutindo a comunicação pública. Ou seja, é a sociedade interferindo na programação, no conteúdo das emissoras que fazem parte da EBC. No fazer da comunicação pública, exatamente como propósito da apresentando sugestão, avaliando aquilo que está no ar, observando se está tudo dentro do princípio que rege a EBC. Seria esse o papel? Esse o papel, que a gente possa discutir conteúdos, ter um olhar diferente, porque muitas vezes na produção se deixa escapar alguma coisa. Então, o olhar da diversidade, gente, como que está sendo trabalhada a diversidade nos conteúdos, como que está sendo trabalhada a questão de gênero, de raça. Enfim, são muitas questões que merecem uma atenção e um controle social, porque a participação social ela também é conhecida como controle social, prevista lá na Constituição, e é essa presença da sociedade de forma institucionalizada, né, para que se possa ter esse olhar e esse cuidado para as questões sociais. E é importante isso porque a sociedade tem muitas críticas ao trabalho da imprensa, das emissoras, né, de rádio e TV, e muitas vezes, como elas são privadas, não conseguem se inserir para interferir, para poder apresentar sugestão. Apesar de que, muitas vezes, hoje, com as mídias digitais, você tem um feedback instantâneo, né, com a sociedade. Mas é importante a sociedade saber que pode sugerir, que pode participar. Eu vou a Magna Santana, para ela tem recadinhos e tem também uma interação aqui contigo, Maíra. Maíra Bittencourt, diretora-geral da Empresa Brasileira de Comunicação, da EBC, aqui em Brasília, viu, Magna? Mas com raízes... Ela é natural de onde, Maíra? De Pelotas. Pelotas. Mas é sergipana, já recebeu o título, não? Estamos em vias de... Atenção, deputados estaduais, por favor, o título de cidadania para Maíra Bittencourt. Ela merece pela contribuição que tem dado. Já é sergipana adotada, trouxe sergipanas para cá. Estou sabendo que a equipe está recheada de sergipanos, daqui a pouquinho ela conta isso para a gente. Ou seja, muita gente contribuindo aqui na comunicação. O pessoal queria ficar tudo nos bastidores, velho. Estou levando todo mundo, jogando ventilador todo mundo. Ai, Deus do céu. São bastidores que depois... 7h43, 7h43, já na parte final do nosso Jornal da Fã, especial hoje, hoje é a semana, né, também, feito de Brasília, Narciso Machado, nos estúdios lá em Brasília, da capital federal, com entrevistas, com notícias, com informações, agitando aí lá na capital federal. E ele está com a Maíra Bittencourt, que é diretora-geral da EBC, da Empresa Brasileira de Comunicação. E vamos voltar a Narciso, mas antes eu mando um recadinho aqui para você. A mais bela vista de Sergipe, primeiro bairro Parque, na Barra dos Coqueiros, Urbane Incorporadora, com essa novidade para você. Olha, Narciso, voltando aí a você, e eu quero fazer aí um questionamento, aproveitar essa oportunidade, muito legal o que a gente conhecer, né? Porque a gente quase não se toca tanto, né? Você acompanha, mas não conhece a EBC e o papel. O que eu gostaria até que a Maíra pudesse falar um pouco dessa cara nova que está sendo, né, dada à EBC, e o que chamou a atenção, inclusive, quando foi anunciada a contratação da drag queen, né? E aí uma certa repercussão por conta disso, e chama realmente a atenção que a Rita
a contratação da Rita, né? Van Hunt, eu acho que a pronúncia, enfim. E aí, eu queria saber de você se essa é uma forma de fazer com que, por exemplo, a TV Brasil ela tenha uma audiência aí de elevar ainda mais essa audiência. Isso é uma estratégia para fortalecer a audiência, também de aproximar mais ainda, né, do público com um conteúdo diferenciado, com conteúdo feito de um jeito, porque sucesso no YouTube, a gente sabe disso, e de repente é uma forma que as pessoas não vejam só como um tipo de comunicação de governo, só pensando no governo, mas ela é diferenciada e ela pode levar conteúdo de qualidade de um jeito diferente. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. E aqui a ouvinte Lúcia Maria diz o seguinte, parabéns, que legal, ela até chamou você de sergipana, mas enfim, ela não é mais, de certa forma, sim, está na EBC, ela disse, eu adoro muito programação da EBC e adoro a TV Cultura. Ela pergunta se tem vinculação, porque ela gosta e acompanha a programação. Esse é o questionamento, Narciso. Muito bem, Magna. Antes da gente voltar aqui a Maíra, o secretário de Estado da Saúde, o Cláudio Mitidieri, quando da entrevista do Roberto, ele mandou uma mensagem, eu acabei só vendo aqui no intervalo. Ele disse que o USE receberá 300 novas macas até o final do ano e esta questão da retenção de macas tem sido bem menos frequente. A frota de ambulâncias foi totalmente renovada por viaturas novas. Obrigado ao secretário pela informação. Uma outra informação também é que a professora já recebeu o título de cidadania sergipana, aprovado pela ALESE, uma proposição do secretário, do deputado e secretário de Estado da Casa Civil, Jorginho Araújo. Falta só a entrega agora, marcar aí. Vamos ver quando é que sai essa solenidade, professora. O juiz Marcos Linhares diz aqui, rapaz, você está chique em Brasília, viu? Deveria ter levado também a Magna Santana para o Planalto Central, viu, Magna? Linhares, quer você aqui da próximo ano. Vou trazer ela comigo, viu, Linhares? Parabéns, Magna, pela condução do programa. Obrigado, meu caro Linhares, pela sua interação. E também o professor Bittencourt, que está me dando um presente aqui. Depois eu anuncio qual é o presente que ele está me dando. Vou cobrar, viu, professor? Um abraço, obrigado pela audiência. Fica à vontade para interagir com a Magna. Vamos lá, uma alegria ser chamada de sergipana, porque eu sou de coração sergipano já. E vamos às questões, então. A gente tem trabalhado muito na programação e na diversidade dos conteúdos da programação. Então, ao longo desse ano, a gente teve a chegada da Cissa Guimarães, que conduz o Sem Censura. A gente teve também, durante esse ano, está tendo ainda a transmissão dos jogos da Série B de futebol. A gente tem investimentos em conteúdos novos como esse da Rita, e a gente tem também abertura para conteúdos de coprodução com a nossa rede. Então, são as emissoras que compõem a rede, como a emissora da Universidade Federal de Sergipe, que inclusive concorreu nesse edital, está na produção de um dos episódios desse edital chamado Olhar Brasil. Então, a gente tem uma diversidade, porque isso mesmo é o papel da comunicação pública, levar pluralidade e diversidade para a tela. E aí essa diversidade é composta por esse misto, né, de conteúdos que a gente traz, sim, aquilo que tem repercutido socialmente, a gente traz também pessoas que têm o seu carisma, que têm a sua história para compor na programação, a gente traz também as novidades vindas aí da nossa Rede Nacional de Comunicação Pública e mescla esses produtos todos na tela para que a gente consiga justamente garantir essa pluralidade e diversidade de conteúdos. Então a aposta é para o ano que vem, da série que vai contar com 10 episódios, mas que já estão todos gravados pela Rita e eles estão muito bonitos. Assim, um programa que certamente vai dar uma repercussão quando entrar no ar, que além do conteúdo, do significado do conteúdo, a estética visual dele está sendo super bem trabalhada e o conteúdo promete aí para março do ano que vem. Com relação à relação da EBC com a TV de São Paulo, que apresenta o Roda Viva, como é que é um pouco isso? A TV Cultura ela é uma TV também de comunicação pública ligada ao governo do estado de São Paulo. A gente tem outras tantas TVs de governos de estado que estão dentro da nossa rede. Como a nossa PRP lá, por exemplo. A PRP já foi da rede, hoje ela não está mais, não está mas mais. a TV é da Bahia, ela faz parte da nossa rede. A gente tem a Rede Minas, que é a TV estadual, que faz parte da rede, a TV do Espírito Santo, a TV Cultura do Pará, a TV Ceará. Então a gente tem muitas TVs estaduais
Hoje a TV Cultura não está na nossa rede, mas a gente tem uma parceria em produção de conteúdos, em algumas transmissões. Então, a transmissão do Carnaval a gente faz em parceria com a TV Cultura. Então, é comunicação pública e a comunicação pública tem esse caráter de trabalhar em parceria. Mesmo que não esteja compondo a rede, a gente tem um diálogo bastante produtivo aí, parceria em algumas transmissões. Para a gente encerrar, quais são as sergipanas que estão aí na sua equipe, que você trouxe de lá de Sergipe para ajudar você nesse trabalho? Conta pra gente. A gente tem que trazer, né? Tem que trazer as pessoas que a gente trouxe os nossos talentos para cá, para Brasília. Exatamente. A gente tem a Heloísa Galdino, que hoje está na parte da inclusive, ela mandou mensagem aqui na transmissão. A gente falava agora há pouco, a Clécia, que está aqui acompanhando também nos bastidores, e a Clécia tem uma missão gigante de coordenar a equipe que faz análise de conteúdo. Então, a gente tem uma equipe voltada exclusivamente para análise de conteúdo, e a Clécia tem coordenando esse trabalho. O Anderson, que é meu chefe de gabinete, trabalhava comigo na universidade, servidor da UFES também. A gente tem que trazer para perto aquelas pessoas que a gente confia, que são os melhores profissionais, né? Às vezes me perguntam se eram os teus melhores amigos. Eu digo, não, mas eram os melhores profissionais que eu poderia trazer para compor com a gente. E claro que a gente vai criando essa amizade na produção do dia a dia. A gente tem uma equipe muito bacana trabalhando hoje aqui em Brasília também, essa ponte mais. A Heloísa mandou uma mensagem lá na transmissão do YouTube. Parabéns, Assis e Magda, pelo trabalho no Jornal da Fã e por esse momento com atividade direto de Brasília. É uma honra estar ao lado da professora Maíra Bittencourt nessa caminhada de resgate da participação social na empresa Brasil, viu, Magda? Só nos corrigindo, viu, Magda? A gente falou o programa todo Empresa Brasileira, Empresa Brasil de Comunicação. Obrigado, Heloísa, pela informação. E seus alunos estão aqui mandando mensagens. O João Vitor, né, que é da nossa equipe também, ele diz aqui: bom dia, manda um abraço para a Maíra. Fui aluno dela na UFES e diga que hoje trabalho na TV UFES, que ela coordenou e tal, e que é filiada à EBC. E a Larissa Gaudencio também, que é a nossa talentosa. Hoje nas ruas de Aracaju, enquanto nós estamos aqui nessa transmissão de Brasília, fazendo esse bate-bola com a Magda Santana, ela está na rua. Obrigado pela participação, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Fique à vontade para a sua mensagem final aí para os sergipanos e para os brasileiros que acompanharam esse nosso bate-papo. Uma alegria conversar um pouquinho mais, falar sobre a comunicação pública, uma alegria conversar com o sergipano, saudade já de casa, né? Eu fiquei, a gente comentava no início, 8 meses nessa ponte ida e vinda, agora estou aqui um pouquinho mais, mas em breve também de volta. A gente sabe que aqui é um período de passagem, que a universidade é a minha casa, né? Então em breve a gente também retorna para esse convívio com os estudantes, o que é algo extremamente satisfatório para quem trabalha com educação, ver os seus alunos indo para o mercado e sendo reconhecidos pelo seu trabalho. Isso é muito... Acho que é o melhor reconhecimento do nosso trabalho, é o sucesso dos nossos alunos, e uma alegria também com as mensagens deles. A EBC está à disposição também para parcerias, para essa ponte aqui em Brasília. A EBC também tem esse papel de pautar a imprensa, né, com os conteúdos de comunicação pública e também de comunicação governamental. Como a gente falava no início, a gente tem uma divisão assim entre comunicação pública e governamental, mas é a mesma empresa que produz e que está à disposição também da imprensa para parcerias, para a gente trabalhar conjuntamente. O Gabriel Magalhães, nosso colega de trabalho, está te mandando um abraço também e agradecendo. A Maíra foi muito importante nessa nossa vinda aqui, porque tentou de todas as formas nos ajudar a viabilizar a nossa participação daqui direto de Brasília. A gente agradece bastante. Foi uma receptividade muito legal. Agradecer a Clécia também aqui pela intermediação, ao Alan pelo trabalho. Alan disse, viu, o Diego Rios, que depois você vai dar uma dividida aí no salário com ele, porque ele está produzindo o Jornal da Fã ao longo dessa semana. Então ele quer uma parte aí do seu salário. Maíra, obrigado, viu? Nos vemos mais vezes aqui em Brasília. Exatamente. Quero visitar lá a sede para poder conhecer. Já esperando a visita. Magna, é com você, Magna. Volto amanhã aqui direto de Brasília com novas entrevistas, Magna.